professora Ana Valéria Sampaio de Almeida. Ela é graduada em Letras, com mestrado em Linguística Aplicada e doutoramento em Estudos Contemporâneos da Universidade de Coimbra, Portugal. Atuou como professora e ocupou diversos cargos de liderança e gestão em instituições de ensino superior, tais como o Centro Universitário FAESA, Centro Universitário de Valença, Faculdade Santo Ângelo, diretora-geral no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, em São Paulo, e no Centro Universitário Salesiano de São Paulo. É líder da equipe do Laboratório de Inovação Acadêmica da Unisal, coordenando projetos inovadores no âmbito educacional. No campo da pesquisa, dedica-se a estudar metodologias ativas e aprendizagem ativa, além de focar em resultados de aprendizagem, Learning Outcomes. Realizou estágio no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, e participou de diversas missões internacionais sobre ensino superior, em países como Austrália, Canadá, Chile, Cuba, China, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, México, Finlândia, Índia, Singapura e Portugal. E agora Japão. Atua na formação de professores, enfatizando competência docente e suas dimensões, e na realização de experiências práticas em metodologias ativas, aprendizagem ativa e avaliação processual. É também autora do livro Layouts Criativos para Aulas Inovadoras, e depois a professora apresenta o seu livro para vocês. Peço perdão, esqueci de me apresentar, né? Eu sou o professor Júlio Torres, eu sou do campus de São José do Rio Preto, do IBILSE, e atualmente coordenador aqui da CEDEP 3, tá bom? Muito obrigado, Ana Valéria, novamente, e te passo a palavra. Obrigada, Júlio. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Animados para hoje? Teremos um dia longo hoje, né? E eu fico muito feliz de vê-los aqui e principalmente sabendo que, se vocês estão aqui, é porque realmente são professores diferenciados. São professores que realmente estão preocupados com os seus estudantes, com o desenvolvimento cognitivo deles, que estão cansados de fazer o mais do mesmo e querem buscar novas opções, novas estratégias e conhecer diferentes formas de fazer acontecer a educação e a aprendizagem nos nossos cursos, nas nossas aulas, nas nossas disciplinas, nas nossas unidades, seja onde estivermos, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje e eu tenho certeza de que nós vamos trocar muitas experiências. Estou vendo que vocês trouxeram aí os seus dispositivos, ótimo. A Unesp aí, ó, aprimorou a internet. Hoje acho que vocês não vão ter problema para que nós trabalhemos, porque vocês vão precisar usar mesmo para explorar aí os recursos digitais, ok? A gente vai fazer algumas atividades, vocês vão compartilhar as respostas de vocês, então vai ser, eu acho que, bem interessante esse processo. Bom, com relação ao chamado aí inteligência artificial generativa, né? Que são essas inteligências que geram textos, que geram imagens a partir das informações que estão na internet. Vocês têm usado? Têm explorado? Não? Tem usado mais, professor? Seus alunos já estão usando? Não? Só você? Ah, os alunos? Os alunos, né? É pergunta retórica, né? Claro que os nossos alunos estão explorando. No entanto, é necessário que nós saibamos lidar agora com essa realidade e fazer com que esses estudantes entendam também qual é o papel, qual é a participação dessas IAs na sua formação, tá certo? Outro dia eu estava lendo uns artigos numa revista americana que se chama The Chronicle. Essa revista, ela traz assuntos sobre ensino superior, né, nos Estados Unidos e no mundo,
fala sobre as tendências da educação, o que está acontecendo, que tipo de transformação ocorre nas instituições hoje. E um professor do curso de teologia da Universidade de Waterloo estava muito bravo com os seus estudantes, porque ele havia passado algumas tarefas, principalmente de investigação científica para a produção de ensaios, né? E os alunos o fizeram muito mais, em muito menos tempo e entregaram tudo antes do previsto, né? O que foi uma grande surpresa para o professor, que quando bateu os olhos, observou logo de imediato que aqueles estudantes haviam copiado e colado aquilo, né, de chats da vida. E aí o professor devolveu todos os trabalhos para os alunos e falou para eles assim: olha, eu não vou corrigir atividades elaboradas por robôs. Se vocês fizeram essas atividades aqui pelos robôs, peçam aos robôs que corrijam e lhes deem as notas. Ah, só que eu esqueci que o robô não faz parte do nosso corpo docente, daí eu não sei se essas notas vão ser válidas para vocês serem aprovados, ainda que apareçam aí muitas notas 100. Aí os estudantes falaram: como assim, professor, não vai corrigir o nosso trabalho? Ele: não, eu não vou perder meu tempo de lazer com a minha família, com os meus filhos, corrigindo trabalhos que vocês não se deram ao luxo de realmente colocar a cabeça para trabalhar, para funcionar. Que tipo de, né, profissionais vocês querem ser, né? Vocês serão... vocês fazem parte de uma instituição, vocês estão num curso de filosofia, isso é uma aula de teologia. Como que vocês querem ser filósofos sem pensar? E aí, em conjunto, professores e estudantes escreveram as regras de uso dessas inteligências artificiais. Quais seriam os seus limites? Como essas ferramentas seriam citadas durante a apresentação dos trabalhos e como eles também fariam uma verificação das fontes de onde vieram aquelas informações ali trabalhadas e como isso tudo seria associado aos conceitos trabalhados com os professores em sala de aula. Então, em conjunto, definiram as regras de uso, porque nem todas as instituições de ensino ainda têm uma política estruturada sobre o uso desse tipo de ferramentas. Algumas já, outras ainda não, tá certo? E algumas estão acontecendo dentro dos próprios cursos, em nível de curso mesmo. O próprio curso define como é que vão ser feitas as políticas, né, de uso com os seus alunos. Porém, antes que a gente comece a explorar aí essas ferramentas, por que eu deveria aprender, ou o meu aluno tende a aprender a usar essas IAs? O ChatGPT, por exemplo, que é o mais famoso delas, né? Ou seja lá o qual for, Gemini, Poe, Copilot, o que mais que vocês têm usado aí? Mesmo que sejam as de investigação, a Geni.ai, vocês conhecem, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. Então, por que nós temos de aprender a explorar isso? Como que isso vai otimizar nosso trabalho? O que isso tudo tem a ver com a educação? A gente tem que falar de desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Eu já identifiquei alguns de vocês aí, que eu conheço também pela telinha do computador, em alguns do curso da Unesp que vocês estão fazendo, né? E dentro dessas questões avaliativas, nós observamos que tudo que fazemos em sala de aula, ou fora dela, dentro do nosso programa de educação, está direcionado para quê? Para avaliação de alguma forma. Porque a avaliação vai verificar toda a apreensão do conhecimento que os nossos alunos obtiveram e como conseguiram converter esse conhecimento em aprendizagem. E como é que nós conseguimos acompanhar esse processo, né?
Por meio das avaliações. Como é que nós estamos acompanhando e transformando em evidências as atividades que estamos realizando em sala de aula? Quais são as evidências de aprendizagem que os nossos estudantes entregam? Por meio de uma prova, por meio de um projeto, por meio de um trabalho no laboratório, por meio de uma pesquisa, por meio de, seja lá, qual for a estratégia que você use. Como os estudantes materializam essa aprendizagem de forma que nós possamos mensurar essa aprendizagem. Certo? A inteligência artificial nos ajuda nesse processo? Muito. No entanto, nós precisamos conhecer quais são esses elementos cognitivos com os quais vamos trabalhar com os nossos alunos. Tá certo? E quando a gente fala de desenvolvimento cognitivo, a gente fala da taxonomia de Bloom. Ok? Todo mundo aqui conhece a taxonomia de Bloom? Não? A taxonomia, deixa eu colocar aqui meus óculos, passar aqui. Gostei da pirâmide que a IA fez aqui para mim. A taxonomia de Bloom é uma pirâmide de 6, escalas normalmente, em que Bloom trabalhou ali alguns verbos de domínio de pensamento, do menos complexo para o mais complexo, em que, na base da pirâmide, tá? Nós vamos ter verbos que demonstram isso e que muitas vezes são os verbos que mais usamos nas nossas avaliações. Por exemplo, a base da pirâmide, onde está ali o verbo lembrar e recordar, é onde nós exploramos perguntas com os nossos estudantes sobre identifique, liste, apresente. São verbos que exigem apenas o nível da memorização de informações, de dados a respeito de um determinado tema, aspecto, processo. Tá certo? Então, quais são esses elementos os quais preciso memorizar? Quando eu olho para aquilo, eu identifico, eu consigo listar, eu consigo apontar, eu consigo enumerar. Então, todos esses elementos estão na base da pirâmide, tá certo? Porque a memorização não exige de nós uma atividade mais complexa, tá certo? Aí vem a questão do entendimento, a gente sobe um nível na pirâmide. O entendimento é que, a partir do momento que eu sei do que estou falando, porque já trouxe a minha memória à tona, eu consigo interpretar. Então, quando você pergunta para o seu estudante, aponte as diferenças. Qual é o conceito central em determinado texto? O que esse conceito pretende alcançar? Como você relaciona isso com a prática? Então, você já está num nível um pouquinho maior aí de pensamento, de domínio, de pensamento complexo. Quando nós evoluímos para a aplicação, em que você pede que o seu estudante aplique aquele conhecimento num projeto, num desafio, seja lá como for, o aluno ele já precisa ter passado pelas duas primeiras fases. Ele já passou pelo nível dessa memorização, ele tem em si as informações de que precisa, ele já sabe interpretá-las, então ele consegue aplicar isso numa determinada atividade, tá certo? Aí, a partir do momento que ele faz essa aplicação, ele evolui para o nível da análise, porque quando ele aplica, ele consegue distinguir
as etapas, né, do que foi nesse caminho até essa aplicação e o resultado a que se chega, e ele consegue comparar. Ele consegue fazer com que essa análise se expanda, ele consegue trazer outras referências para o entendimento daquela aplicação de alguma forma, tá certo? Ah, mas eu não trabalho com projetos concretos, a minha disciplina ela é muito mais teórica. Não importa. Quando ele chega no nível da análise, em que ele consegue correlacionar, de fato comparar, e quando eu falo em comparar, eu não estou falando distinga A, distinga B. É comparar semelhanças, diferenças entre um e outro, funções de um e de outro. Então, o nível da análise já exige muito mais complexidade quando ele entra no nível da avaliação, em que ele é capaz de julgar o que está acontecendo, se é positivo, se é negativo, se será bem aplicado ou se será mal aplicado, se aquele projeto vai atender a determinado propósito, se aquela solução para ter determinado problema é viável ou não. Então, eles entram agora num nível de avaliação, para daí entrar no processo de criação. E como que nós incluímos a inteligência artificial aqui? Por exemplo, vocês podem aprender a explorar os chatbots para elaborarem quizzes adaptativos. O que é um quiz adaptativo? É quando você sabe em que nível o seu estudante se encontra, porque as evidências de aprendizagem demonstram em que nível ele está, e vocês vão elaborar atividades, né, de perguntas e respostas no nível de aprendizado daqueles estudantes, de modo que o aluno perceba que consegue evoluir porque ele aprende. Então, nós dizemos que a IA, por exemplo, generativa, pode trabalhar com essa aprendizagem personalizada, adaptativa. Só que isso é simples? Não, não é tão simples. Porque nós temos que saber em que nível de aprendizagem estão os nossos alunos, certo? Esses quizzes podem nos ajudar? Sim. Você pode inicialmente fazer um único tipo de perguntas e respostas. E vamos ver qual vai ser o resultado que esses estudantes vão apresentar. A partir do resultado, porque aí você tem um diagnóstico, e é super importante a gente fazer uma avaliação diagnóstica, a partir dos resultados vocês podem começar a elaborar esses quizzes de modo a atender esses níveis em que esses alunos se encontram. E aí a gente vai fazer um teste aqui, tá? Eu vou pedir um voluntário para a gente elaborar um quiz aqui sobre o mesmo assunto em níveis diferentes. A gente pode usar pelo menos aqui 2 níveis, tá bom? Para vocês entenderem isso. Então, os estudantes conseguem responder a essas perguntas e obterem feedback também ao mesmo tempo. Porque o feedback, você pode programar esse feedback para explicar a resposta certa, porque ela está certa, e dizer sobre as erradas, porque elas estão erradas. Ah, mas e daí? Isso tudo não vai ficar muito mastigado para os nossos alunos? Não deveriam ser eles a fazerem esse tipo de identificação, já que nós estamos explorando desenvolvimento cognitivo? Só que lembrem-se, nós estamos no nível 1. Tá? E esse nível 1 é só o nível mesmo da memória, da decorebinha. Tá certo? Então, a gente pode fazer um outro tipo de aprendizagem, como, por exemplo, quando você vê lá as ferramentas de aplicação e de análise, não são quizzes. Tá certo? Então, veja que a proposta da atividade é compatível com o nível de desenvolvimento de complexidade dos nossos alunos, tá?
E aí, você vem para o nível do entendimento. Aí nós podemos pedir explicações personalizadas geradas pela IA. Nesse caso, os estudantes podem trabalhar com a comparação da sua resposta com a resposta da inteligência artificial. E daí nós temos que olhar para quê? Para a nossa estratégia de aula. Como é que nós estamos fazendo as nossas aulas? Vocês usam metodologias ativas de ensino? Vocês propõem momentos de pensamento visível para os seus estudantes? Eu vou dar umas dicas para vocês aqui de pensamento visível, para vocês aplicarem durante as suas aulas, para que eles falem, para que eles exponham. Ah, por que eles precisam fazer isso mesmo? Qual é a competência mais comentada a ser desenvolvida no século XXI por todos nós, principalmente na área da educação? Pensamento crítico reflexivo. Então, como é que nós temos trabalhado essa competência nas nossas aulas? Como tem sido o nível de participação dos nossos alunos? Como eles têm respondido às nossas indagações? Quais são as perguntas que vocês fazem no início da aula que eles precisam entregar a resposta no final? Como tem sido essa interatividade? Qual é a big question das aulas de vocês diariamente? Ou do curso? Então, nós temos aí, que usar isso, porém, olha quanto de nós aparece aí nessa participação, tá ok? E aí nós podemos pensar nessas simulações interativas, nas ferramentas de análise de dados e na criação. Olha, criatividade. Quanto espaço nós damos aos nossos alunos para criarem, para serem criativos? Quantos de nós também estamos sendo criativos nas nossas atividades, nas nossas aulas? Ok? Que às vezes não adianta nada a gente esperar só do aluno, né? Nós também precisamos... Agora eu tenho que voltar aqui só para eu passar o próximo slide. E aí, nós também temos a outra taxonomia, que é a taxonomia de Marsano. A taxonomia de Marsano é muito boa para nós e para os nossos alunos, porque Marsano, ele trabalha com outros níveis além daquelas da taxonomia de Bloom. Porque quando ele fala da recuperação, o que é essa recuperação? É como que eu trago as informações, toda a aprendizagem, né? E aí, como que as IAs podem nos ajudar nesse sentido? Então, aqui, como é ainda o nível da memória, quizzes personalizados que se adaptam ao conhecimento do aluno também. No nível da compreensão, os chatbots para esclarecer dúvidas em tempo real. E no nível da análise, simulações complexas para explorar relações entre diferentes variáveis. E aí a gente vai ver como é que a gente aprende a fazer isso nessas ferramentas hoje. Tá certo? Como é que nós vamos direcionar os nossos exercícios, as nossas atividades nesse sentido. E aí, é claro, que se você escolheu usar o chatbot como o ChatGPT, não, eu quero usar o Copilot, não, eu quero usar o Poe, eu quero usar o Gemini. Primeira coisa, por quê? Por quê? Quando eu olho para os meus objetivos de aprendizagem, eu preciso entender o porquê das escolhas que estou fazendo, que estamos fazendo e que quero que os meus alunos usem. Então, olha, não é para usar porque está na moda, não é para usar porque esse é o mais famoso, não é para usar porque esse é o mais acessível. O uso precisa vir ao encontro dos meus objetivos de aprendizagem e o que é que eu vou fazer com essas ferramentas. Então, não é usar por usar. Então, hoje eu vou lá me encontrar com a Ana Valéria e a gente vai aprender a usar o ChatGPT. Mas por que a gente vai aprender a usar o ChatGPT? Com que finalidade? Eu preciso fazer essa associação com os meus objetivos de aprendizagem.
E esses objetivos de aprendizagem, olha só, eles são mensuráveis, obviamente, porque como eu acabei de lhes falar, tudo que nós fazemos em sala de aula caminha para os processos avaliativos. E aí, como nós mensuramos a evolução dos nossos alunos? Precisam ser relevantes e esses objetivos precisam ser também desafiadores. Quando você selecionou determinado conteúdo para ensinar para os seus alunos hoje, por que esse conteúdo é importante? Qual a relação que realmente ele tem com a formação do egresso, com o profissional que ele pretende ser? Esse conteúdo está atualizado? Esse conteúdo atende às necessidades do século XXI, do mercado de trabalho e do novo perfil profissional? Por que ele precisa aprender determinado conteúdo? Esses dias eu estava numa conversa com os professores da Unesp no nosso encontro online. Era com um grupo de professores da engenharia. E a gente estava falando sobre o ensino do cálculo, né? E por que o aluno tem que aprender aquele cálculo com aquelas fórmulas malucas lá? Quando você faz um cálculo daquele, qual é o propósito daquele cálculo? Ele vai ser aplicado na prática em que, apropriadamente? Né? Como é que o aluno vai perceber a presença daquele cálculo no ambiente em que ele está inserido? Quando ele vai perceber a presença de determinados materiais para construção, para isso ou para aquilo, no ambiente em que ele está inserido, e como esse material está empregado, por exemplo. Qual é o significado? Então, se nós não temos objetivos bem definidos, nós vamos usar e aprender a usar essas ferramentas para quê? Ok? Para quê? E agora, então, vamos falar do ChatGPT. Agora vocês vão colocar um pouquinho a mão na massa aí, que a gente vai fazer algumas experiências. Muito bem. Nós chamamos hoje essas inteligências aí, né, de coautores. Gente, precisa ser coautor e não autor, tá? Coautor. Então, olha só. Quando nós pedimos para o chat produzir alguma coisa, quando você elabora um prompt, né, para que ele faça alguma coisa, ele vai devolver a resposta para você. Ele produziu a obra, ó. Só que o que você precisa fazer? Você precisa editar isso. Você precisa avaliar o nível do que ele trouxe. Você precisa revisar, você precisa pedir novas produções. Vamos lembrar que o ChatGPT e as outras, né, alucinam, ok? Inventam coisas. Eles trazem informações incorretas. Então, é preciso verificar. Não basta copiar e colar. Então, quando os nossos estudantes também copiam e colam e nos entregam algumas coisas, às vezes está perfeito, está maravilhosa a informação, foi muito bem produzida, está muito bem embasada, mas às vezes não. Então, é preciso fazer constantemente a revisão. Então, essa interação entre o aprendiz e o computador usando essa inteligência artificial, ela precisa de reflexão e de reformulações constantes em relação às respostas que esse ChatGPT nos traz. Tá certo? Então, vamos começar? Eu vou projetar o meu ChatGPT aqui e vocês podem se conectar no ChatGPT de vocês. Todo mundo aqui tem ChatGPT? Olha só, pessoal. O meu ChatGPT pode ser que esteja um pouquinho diferente do de vocês, porque o meu ChatGPT é o pago, tá? Eu pago $20 por mês. Qual é a vantagem? Tem muitas vantagens, porque o ChatGPT 4,
ele traz esse clipezinho aqui que o ChatGPT Free não traz. Esse clipezinho aqui é para você anexar arquivos para ele analisar, para ele ler, para ele comparar. E você pode inserir 2 arquivos por vez, tá? Quando se trata do ChatGPT Free, normalmente você precisa copiar e colar o texto que você quer analisar, que você queira explorar, tá certo? Essa é a desvantagem. Bom, agora, se vocês têm o ChatGPT 4, por exemplo, aqui na barra lateral, aqui ó, explore GPTs. Essa é uma outra vantagem que a gente tem também de ter o Plus. Porque quando você explora os GPTs, você tem inúmeras outras ferramentas que você pode usar, como esse daqui, olha, marketing, writing assistant. Aí você tem esse de criação de imagens que não é o Dali. Tem o Canva, por exemplo. Tem o ChatGPT escolar, que você pode personalizar para os seus estudantes. Aqui na geração de imagens. Aqui nesse Writing, esse daqui, por exemplo, esse Writing for Me. Nesse Writing for Me, por exemplo, é que agora você deu o zoom aí, eu não estou aqui. Aqui, por exemplo, você só coloca sobre o que você quer que ele escreva. Por exemplo, professor, o senhor está precisando escrever aí um determinado artigo. Sobre que assunto? Espera aí, deixa eu pegar um microfone para o senhor. Porque senão a gente não escuta lá na gravação. Sobre a paz no mundo? Não, mas pode ser. Vamos lá, vamos colocar aqui algumas indicações para ele. Por exemplo, olha só. Elabore um ensaio sobre a paz no mundo. Ok? Aí a gente coloca assim, considere. O que você quer que ele considere sobre a paz no mundo? Fim das guerras, fim da violência urbana, fim da corrupção política. Vamos colocar, vamos colocar uma coisa mais simples para ele. Fim das guerras? Não, sim. Fim do quê? Ah, do X do Brasil. Sei lá. Mas isso é na paz do mundo? Botar medo no povo. O que? Então vamos colocar aqui. Fim das guerras. Não, mas aí não é para guerra, né? E da violência. Vou colocar violência urbana. Você quer colocar, por exemplo, algum limite de pauta de linhas, linguagem, escolha de linguagem? Para quem é esse texto? Para que nível? Para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para graduado, pós-graduando? Para adulto, informal. Universitários? Adulto informal. Vamos ver. Universitários formais. Ok? Aí, o que ele vai fazer? Ó, ele gera o texto. O
que vai acontecer aqui nesse texto, professor? Quando ele escreve sobre a paz no mundo, ó, ele começou lá, né, que a paz é um conceito tão antigo quanto a própria civilização, sendo ideal pelo qual a sociedade e nações têm lutado ao longo da história. Então, primeiro ele fez aí toda uma introdução, né? Aí depois, como a gente falou das guerras e da violência, ele fala um pouquinho sobre a persistência das guerras, depois ele entra ali na violência urbana, e aí, quando dá o zoom, eu não consigo... Aqui. Vai concluir. Aí ele fez uma proposta ali de caminhos para a paz e conclusão. É assim que, de repente, os nossos alunos estão entregando as nossas redações, os nossos trabalhos e etc., né? E aí, o que acontece, tá? Acontece que como a fonte das informações é a internet, tudo que está ali no banco de dados da internet, você vai encontrar muito senso comum nos textos, tá certo? Você não encontra normalmente uma profundidade no diálogo. Ontem eu estava fazendo um curso, né? Dando um curso para um grupo de professores, e o professor elaborou um diálogo, ele era engenheiro agrônomo, ele elaborou um diálogo, a gente elaborou no ChatGPT, entre um técnico ambientalista e um economista liberal. E aí, nós fizemos o diálogo, mesmo prompt, no Gemini, no Copilot e no ChatGPT, para comparar o diálogo dos dois, entre o engenheiro agrônomo com esse técnico ambientalista. Os argumentos foram os mesmos, a base conversacional foi a mesma, porque, de alguma forma, um alimenta o outro, como a gente já sabe. E aí, você percebe essa prevalência também do senso comum. Nada muito profundo, nada muito explorado. Ah, mas então é mentira que a gente consegue aprofundar pesquisa e discussões e etc? Não, não é mentira. Só que se você faz, como nós fizemos aqui agora, um prompt muito generalista, sem uma fonte específica, ele vai ser assim também, superficial, generalista. Por que esse clipezinho, por exemplo, nos ajuda nesse sentido? Porque aí você pode inserir, vamos supor que eu tenha inserido ali uma tese sobre violência. Violência que gera guerras, por exemplo. Se eu tivesse inserido ali e eu pedisse que o seu texto e que a sua extração de ideias e reflexão fosse com base naquele texto, a resposta já seria diferente, porque ele ia explorar o ponto de vista daquele autor. E aí, no momento em que você refina, você pode pedir que ele se aprofunde um pouco mais. Hoje o ChatGPT ainda tem trazido ele ainda alucina, mas traz. Mas, por exemplo, no Gemini, você faz uma varredura do Google no texto que ele gerou. Aí ele sinaliza de onde vieram as informações que ele trouxe. O Copilot também faz isso. E aí você consegue pedir para o Gemini ou para o Copilot identificarem essas fontes, esses autores. E aí é legal porque, por exemplo, eu uso bastante o Copilot nesse sentido. A gente vai explorar o Copilot hoje também, não se preocupem, tá? O Copilot, vocês vão ver que você consegue ler ao mesmo tempo o texto referência de onde ele extraiu aquela informação. Então, você consegue observar isso. Tá certo? Qual a diferença de colocar, né, no Write for Me direto no prompt do ChatGPT? Tem uma diferença? Não tem diferença. Acontece que aqui no Write for Me,
ele tem já na sua memória ali, vamos supor, alguns outros estilos de texto. Veja que eu pedi para ele escrever um ensaio. Eu poderia ter pedido outro tipo. Ah, mas o ChatGPT não faz isso? O ChatGPT faz, só que às vezes ele não acompanha o próprio estilo. Como ontem. Ontem, quando a gente pediu para que ele fizesse o diálogo entre o ambientalista e o economista, ele não elaborou um diálogo. Ele apontou quais seriam as bases argumentativas de um e quais seriam as bases argumentativas do outro, mas ele não fez o diálogo. O Copilot fez o diálogo e o Gemini fez o diálogo, como se eles realmente estivessem conversando. Aí nós tivemos de modificar o prompt para que ele fizesse realmente os dois conversando. Mas o mesmo prompt foi usado nos três. E o ChatGPT não fez. Entendeu? Então, às vezes, ele não obedece muita gente, não. Ele faz meio que ele quer, entendeu? Mas a gente pode fazer isso aqui mesmo, ó. Veja, presta atenção, professor. Deu uma memorizada aí no que o Write for Me fez. Ó, ele fez uma introdução à persistência das guerras, a violência urbana, caminhos para a paz, e chegou a uma conclusão. Eu vou pegar esse mesmo prompt e vamos colocar aqui no ChatGPT. Veja que ele já fez um texto, um título mais interessante. Só que olha lá, ó. Viu que não ficou muito diferente? Por quê? Porque o Write for Me já fez. E eles se comunicam. Tá vendo? Que não é muito diferente agora? Deixa eu ver lá na... Olha lá, ó, a construção de uma cultura de paz. Tá vendo? Não tem diferença. Vamos agora vocês? Está todo mundo aí conectado? Façam inicialmente, vamos fazer o nosso exercício, é o seguinte. Pense na sua disciplina. Pense na sua disciplina. Peça para ele elaborar um objetivo de aprendizagem relacionado a um determinado assunto que você queira trabalhar na sua aula de hoje. Hoje vocês vão encontrar os seus alunos. Peça para ele elaborar um objetivo de aprendizagem. Quem está sem computador aqui? Júlio. Professor. Você está fazendo ali? No ChatGPT. Não, se você tiver no ChatGPT, tá? No ChatGPT. Um objetivo de aprendizagem para um determinado conteúdo. Vamos lá. Tudo vai depender de como vocês vão pedir esse prompt. Por exemplo, eu vou dar uma aula hoje sobre coesão textual, elementos anafóricos, no primeiro período do curso de administração. E eu tenho uma aula de 80 minutos. Então, eu pedi para ele definir um objetivo de aprendizagem para esta aula. Tá certo? Por enquanto, eu vou parar por aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. O que eu fiz? Eu apaguei tudo? Ou ele foi? Não, ele foi. Ao final da aula de 80 minutos, os alunos do primeiro período do curso de administração deverão ser capazes de identificar e utilizar adequadamente os elementos anafóricos em textos escritos, demonstrando compreensão da sua função na coesão textual e aplicando esse conhecimento na produção de trechos coesos e bem estruturados. Veja que esse objetivo me trouxe 2 verbos da taxonomia de Bloom, ó. Na verdade,
3, né? Ele trouxe o verbo identificar. Então, isso significa que os alunos, quando olharem para a frase, vão saber quais são os elementos de coesão que são anafóricos. Só para... né, um elemento de coesão anafórico é quando você usa uma palavra, um substantivo, um pronome, na maioria das vezes pronomes, que retomam termos que já foram ditos antes, tá? Para você evitar a repetição desse termo na frase. Então, se ele identifica, é porque ele memorizou quais são esses elementos. Se ele utiliza, é porque realmente ele aplica o conhecimento adquirido. Então, aqui, com base agora nesse objetivo, que tipo de estratégia eu tenho de usar? Eu posso perguntar para o ChatGPT. Vamos lá. Eita, faltou um S ali. Agora ele está me dando algumas dicas para eu pensar na estratégia. Vamos ver se ele terminou. Deixa eu tirar essa informação aqui. Ali, ó. Ali. Eu coloquei coesão textual, elementos anafóricos é o assunto, o período com o qual vou trabalhar e o objetivo da aula e o tempo da aula. Porque quando ele me dá a estratégia, olha só, para essa aula de 80 minutos, ele está me sugerindo, que eu comece a aula com uma exposição dialogada sobre quais são esses elementos anafóricos e que eu use alguns elementos práticos e que eu promova uma interação entre esses estudantes, né, com perguntas direcionadas ao assunto para engajar a compreensão inicial. Aí ele me sugere uma análise de textos, depois ele propõe uma atividade em que esses alunos vão receber o texto sem os elementos anafóricos e os alunos é que vão preencher o texto com esses elementos faltantes. Depois os alunos vão escrever um pequeno parágrafo de um tema simples direcionado à administração, né? Em que intencionalmente eles precisam promover essa coesão textual por meio desses elementos anafóricos. Aí, esses estudantes vão fazer uma discussão em grupo para que eles identifiquem quais foram as dificuldades encontradas e também para compartilharem as suas percepções sobre o texto criado. E depois a gente vai ter ali o momento do feedback em que os alunos vão poder corrigir os seus erros, comparar as suas respostas. Veja que ele me deu ali um passo a passo que eu posso aceitar ou não. Eu posso achar que isso vai ao encontro da minha turma ou não. Se eu achar que essa estratégia não é a mais adequada, eu posso pedir que ele faça outra. Como é que foi a experiência de vocês? Quem quer compartilhar? Compartilha conosco, professora. Eu vou aí. Olá, bom dia, Rosângela de Marília. Bom dia a todos, saudades de todos, muito bom estar aqui. Rever rostinhos que há muito tempo eu não vejo. É o seguinte, eu tenho uma disciplina... Eu sou da área de administração dentro da ciência da informação. E eu tenho uma disciplina que se chama Marketing em Unidades de Informação. Eu coloquei para ele, inicialmente, objetivos de aprendizagem para a disciplina, como um todo. Ele me traz 8 objetivos. E aí eu vejo que, como você falou, ele fica muito na superficialidade, não é? Aí eu peguei um dos objetivos que ele mesmo tratou e um dos pontos que ele não colocou, que é da disciplina, que é da área. Então, eu coloco assim para ele, verifique o objetivo tal, você recorta e cola, que ele traz ali os objetivos. Então, verifique o objetivo tal, na escrita eu coloco.
com o tópico tal que eu vi que ele não trouxe, que eu queria mais aprofundado. E interessantíssimo, porque ele traz todos os itens daquilo que eu queria e falando o que cada aluno poderia fazer em cada item. Então, por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo mais prático, né? Na ciência da informação e marketing, nós não trabalhamos 4 P's, nós trabalhamos 6, pela especificidade do termo, né? E daí, em um dos objetivos, ele coloca em cada um, ele fala, o estudante deve ser capaz de planejar, implementar, faça uma promoção realizada, esse tópico, e ele dá o contexto, ele dá tudo que o aluno tem que fazer ali naquele dado momento da disciplina. Eu já tinha utilizado em outro aspecto, né, que nós estamos implementando na IA no Centro de Inovação. Tá difícil, né? Não, mas para a disciplina eu achei muito interessante mesmo. Eu achei que ele dá atividades, ele dá esse pool, né? Ele abre um leque sobre o que você poderia estar fazendo com o seu aluno em sala de aula, né? Só que tem que, eu acredito que nós que estamos há mais tempo, né, que temos já as disciplinas, a gente tem que especificar na escrita. Aqui no mensagem que tem, nesse clipezinho aqui, a gente tem que deixar bem especificado para ele, porque senão ele vai ficar na superficialidade e a gente não vai fazer nada com isso. Não precisa não. Muito obrigada, professora. Vocês aqui conseguiram fazer? Deixa eu só passar aqui para a professora. Deixa eu te mostrar. Bom dia, eu sou a professora Patrícia, do campus de Bauru, do curso de Artes Visuais. E eu pedi um objetivo muito específico e já dei a autora. E, então, eu pedi um objetivo de aprendizagem para o tema de abordagem triangular, segundo Ana May Barbosa. E foi um objetivo lindo, maravilhoso, inclusive com um vocabulário bastante específico da nossa área. E depois, como estratégia, também veio completo. Obviamente, alguns itens superficiais, mas assim, totalmente adequado e específico. Acho que é porque eu coloquei já, né, a autora e tudo mais. Mas é isso, eu não tinha usado ainda, não conhecia. Como é que é o nome da autora? Ana May Barbosa. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes, quando eu vou usar nomes de alguém, eu pergunto para o ChatGPT, você sabe quem é Ana May Barbosa? Pergunta para ele. Ele sabe? Porque daí ele trouxe o conceito. É que você é da área, você sabe que ele trouxe certinho, né? Que E com o vocabulário específico. O vocabulário específico é que me chamou a atenção, né? Com todos os itens que ela coloca, com todas as delimitações. Uhum. E, ao final, ele até me sugere uma estratégia para o engajamento ativo a partir da pedagogia de projetos. Legal, muito bom. Olha só, tá vendo? Eu já vou do outro lado lá. Vamos aqui, professor. Oi, nós temos uma experiência que complementa a da Ana May, né, aqui, mas do nosso jeito. Eu conheço a Ana May, sim, e tinha usado uma coisa para um evento que vai acontecer, mas em casa, né? Anteriormente, eu precisava fazer um vídeo. Eu pedi para uma pessoa que não é da área de vídeo, eu sou, mas eu pedi para uma pessoa faça um vídeo do professor Palma, que ia dar um prêmio o prêmio Ana May, lá no Bauru. Foi feito assim aqui. Sim, foi sábado. Essa apresentação. Ele não podia ir, é um professor que está fazendo 80 anos, né? Aí o chat ele conseguiu achar, professor João Cardoso Palma Filho. Pô, meteu um monte de foto, achou tudo lá e fez. Quem fez isso foi uma professora revisora, que não tem nada a ver com isso. Agora, aqui fazendo a lição, né, de classe, a gente fez coletivo, as minhas novas amigas de Rosana, que é bem pertinho, bem perto de tudo que é longe. Aí eu perguntei para ele, engenharia de energia e Maria Cláudia. Ele, hã? Né? Começou assim, hã? Aí põe um nome, né? Botan, né? Aí, professora da USP, não, é da Unesp. Então ele acertou a área, mas não conseguiu, não é como a Ana May, que é bem conhecida, o professor João Palma. Sim, sim. Né? Aí a gente fez uma experiência. Eu pedi para ele desenhar uma imagem
de energia solar, eu que não sou de energia solar. E pedi para ela fazer um roteiro da minha aula, de vídeo. O roteiro saiu fraco, né? Ou, quer dizer, o plano de aula saiu fraco. Aí eu falei, deixa eu pedir o meu da minha área. Então eu botei uma palavrinha ou outra que fosse mais então sim, específico. ele fez completo. Ah, legal. Porque aí o meu tá viciado em mim, né? Lógico, sim. ele vai buscar tudo Exato. que está articulado aqui. Então a gente fez uma experiência mais ou menos que contempla isso. O fato e ele já disse que eu não posso mais fazer hoje de graça, porque eu já estourei tudo. Eu já consegui quebrar todo o negócio aqui. Usar o gratuito tem limite, né? Pessoal, atenção aqui, ó. E o chat respondeu aqui que não só ele conhece, mas como ele já me deu toda a biografia dela, as principais obras e tudo mais. Isso, legal. Então, é um recurso que a gente pode usar nas nossas aulas, por exemplo, para pedir para os nossos estudantes investigarem determinadas pessoas. Porque com relação à busca por pessoas, o ChatGPT limita isso por causa da Lei de Proteção de Dados. Então, dependendo de quem a gente está buscando, ele não vai responder sobre isso. Essa pessoa ela já tem que ser, de alguma forma, uma pessoa pública ou ter os seus dados disponíveis em alguma plataforma pública, tá certo? Mas, mesmo assim, às vezes, ele é restrito nesse sentido. Agora, qual é o segredo para que a gente utilize o ChatGPT com essas finalidades acadêmicas? São os prompts, que são esses comandos que nós colocamos na mensagem, tá certo? Então, por exemplo, se ele vai elaborar objetivos de aprendizagem, é para o semestre, é para uma aula. Outra percepção importante da nossa parte: quanto tempo de aula nós temos e quais são esses objetivos apontados, porque eu tenho que dar conta de alcançá-los. Se eu tenho um objetivo, se eu tenho uma meta, eu tenho que alcançar essa meta, certo? Então, veja que ali na minha, ele colocou que eu devo, que os alunos teriam de identificar os elementos anafóricos e aplicar aquilo numa produção textual. Antes ele me sugeriu que eu fizesse uma apresentação de texto faltando partes e que os alunos completassem e que depois eles criassem o próprio texto usando elementos anafóricos de coesão textual. Aí eu vou olhar para a minha turma. Quantos alunos eu tenho para eu fazer a atividade como ele propôs, se eu tenho esse espaço, se eu tenho esse tempo, se essa turma tem esse perfil e se eu vou alcançar esse objetivo na minha aula. Então, a professora que disse que ele lhe deu 8 objetivos, porque você pensou no curso como um todo, esses 8 objetivos de aprendizagem são alcançáveis, mensuráveis e as evidências de aprendizagem se darão de que forma? Tá certo? Eu vou usar só prova, por exemplo, para avaliar meus alunos? Se eu vou usar só prova para avaliar meus alunos, como é que eu vou apontar esses objetivos de aprendizagem nas minhas avaliações? Então, de repente, eu posso pedir também uma ajuda para ele criar questões críticas, reflexivas, em que o aluno aplique aquele conceito e que ele me dê ali o gabarito, né? Mais ou menos, para a gente ter a pauta. E, inclusive, você pode perguntar a ele se o aluno tiver outros pontos de vista como que deveria ser orientado para não fugir àquele objetivo de aprendizagem. Porque, olha, pessoal, que eu estou falando tudo isso. Porque eu vou ser muito honesta com vocês. Eu trabalho com professores já, né, com formação de professores há muitos anos. E, de verdade, às vezes eu tenho um professor que prepara uma prova e nem ele sabe corrigir a prova dele. É verdade. Se ele não tiver ali o gabarito, ele não sabe responder, porque às vezes professor que foi lá, tirou
aquele banco de questões, pegou questões de nível mais difícil, coloca na prova, e depois nem ele sabe responder a própria prova. E se são questões abertas, então, ele tem mais dificuldade ainda de corrigir essas questões. Se o aluno não responder literalmente o que ele espera que se responda, ele não considera. É complicado tudo isso. Então, é por isso que, às vezes, né, essas ferramentas acabam ajudando para quem tem essas dificuldades. Mas um professor não pode ter essa dificuldade com relação ao próprio trabalho avaliativo que ele propõe para os alunos, né? Ok? Professora, quer falar? Você levantou a mão aquela hora, eu achei que você quisesse falar. Quem que gostaria de... Aqui, professor. O microfone lá. Obrigado, bom dia. Daqui a pouco eu caio. Para os quizzes adaptativos que você comentou antes, como é que você tem, qual seria a sua experiência e como que a gente pode utilizar para nos ajudar? Porque são questões mais complicadas, né? Criar um quiz adaptativo. Como que a gente usa isso para nos ajudar com essa tarefa? Tá, aí aqui, ó, eu posso, por exemplo... Deixa eu voltar aqui no ChatGPT. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui elementos anafóricos, tá certo? Os elementos anafóricos, os mais fáceis são os substantivos. Quais são os mais complicados? Os pronomes, principalmente os pronomes relativos. Então, de repente, eu percebo pelos exercícios que os alunos fizeram que alguns ainda não identificaram os substantivos. Eu posso pedir que o quiz seja diferenciado. Eu posso pedir que ele formule, por exemplo, 5, 6 questões, num quiz em que as questões sejam todas relacionadas aos anafóricos substantivos. E depois eu posso pedir um outro só com anafóricos de pronomes relativos, por exemplo. Ou eu posso pedir outro ainda em que ele mescle substantivos com pronomes relativos. O que eu posso fazer? Aqueles alunos que demonstraram dificuldade, começando pelos pronomes, eu aplico primeiro ali os de substantivos para ver se aquela área está dominada. E aí eu entro com aquele mesclado e depois eu entro com aquele só de pronomes. Porque aí esses quizzes vão me indicando o nível de compreensão e de entendimento em que os alunos se encontram. Então é por isso que ele é adaptativo. Porque eu vou elaborando perguntas de acordo com o nível em que eu percebo que esses alunos se encontram, tá certo? E aí, como o chat faz isso muito rapidamente, o nosso tempo é o tempo da verificação e da mudança, da reformulação, se você percebe que ele enviesou para um lado, que ele alucinou para o outro e etc. Tá? E aí é nesse sentido que você pode promover esses quizzes. Um outro professor uma vez me perguntou assim, mas eu posso fazer atividades diferenciadas para os alunos? Aquele que já está lá no pronome não vai reclamar que o outro está fazendo atividade só com um substantivo que é mais fácil? Uai, mas se ele já domina o substantivo, por que ele precisa fazer aquela atividade que é mais fácil? O que o aluno tem de entender por processo de avaliação? De que é um processo de evolução. Ele não pode ficar só apresentando os mesmos resultados, tá? E os estudantes se empolgam com isso, de perceberem à medida em que avançam. É claro que existem algumas plataformas adaptativas que já são bem desenhadas para isso, como é o caso da plataforma da Khan Academy. Vocês já usaram a plataforma da Khan Academy? A plataforma da Khan Academy, inicialmente, era só para a área de exatas. Hoje, ela tem todas as áreas. A área de língua portuguesa, que é a minha área, é excelente.
o nível, o modo em que os alunos vão interagindo e participando. Então, a Khan Academy é uma plataforma que está disponível aí, que vocês podem acessar, assinar se quiserem. Os seus alunos podem usar, vocês podem fazer exercícios compartilhados. Agora, existem outras plataformas adaptativas que aí a sua instituição adquire. Por exemplo, a Universidade do Arizona State University, criou uma plataforma adaptativa para a área de exatas, que é, assim, muito cobiçada pelas engenharias, pela matemática, física, química. Chama-se Alex. Mas não é uma plataforma para eu usar sozinha. Como, por exemplo, vocês acessaram aí o ChatGPT. É uma plataforma que a instituição tem de adquirir. Porque aí todos os alunos têm acesso. Quando os alunos vão participando das atividades, a própria plataforma indica o momento em que o aluno tem que parar e buscar o tutor presencial. Porque só a inteligência artificial não está dando conta. Porque o que uma plataforma adaptativa faz? Vamos lá. Se eu fiz um quiz para os alunos responderem só anafóricos de substantivos, quando ele terminar, ele tem que ter acesso de novo àquele conceito. Certo? E se ele não gabaritou aquilo, se entrar uma nova remessa de atividades, tem que ser sobre o mesmo tema. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter acesso ao conceito. Porque ele tem que começar a entender qual é o conceito que está aplicado naquela questão para ele perceber o erro. É por isso que ela é adaptativa. Porque ela também dá uma autonomia para o estudante. Se depois de 3 tentativas o aluno continua não gabaritando, acende um alerta normalmente na plataforma em que ele tem que buscar o mentor, ele tem que buscar a orientação presencial. Porque só a máquina não está dando conta de orientá-lo. E aí eles vão para os encontros presenciais. O ChatGPT ainda não faz isso por nós, ele não vai acender um alerta ali, porque ele não é uma plataforma adaptativa. Ele é uma IA generativa. Então, ele não tem a mesma função de uma plataforma adaptativa, mas ele pode nos ajudar a elaborar atividades adaptativas. Eu acho que o Moodle tem algumas coisas que O Moodle consegue. tem. O Moodle tem. Com o Moodle, você consegue fazer ali a integração para uma plataforma adaptativa. Mas o ChatGPT, então, ajudaria a criar as questões para a gente alimentar Você tem esses que alimentar. níveis adaptativos. Isso, e é essa parte que dá trabalho. Sim. Só que, então, acontece o seguinte, quando eu estava lá no grupo do Unisal, o curso de Direito fez a experiência de criar uma plataforma adaptativa para a área de Direito Civil. A parte pesada foi a elaboração de questões. Porque você tem que elaborar as questões que depois precisa realimentar aquele aluno que não aprendeu, que realimenta novamente a ponto de mandá-lo para o presencial, certo? E aí você precisa ter um banco de questões naquele nível mesmo. Então, essa é a parte mais difícil. Nesse sentido, uma IA generativa nos ajuda e nos ajuda a ganhar esse tempo. Porque eu não preciso mais perder o tempo elaborando, mas revisando, verificando se atende os objetivos. E daí dá para você alimentar o Moodle. Obrigado. E uma última questão muito simples. Qual a diferença de eu usar o Write for Me e simplesmente o ChatGPT? Não tem muita diferença. Perfeito. Tá? Obrigado. Não tem. É porque o que acontece? As plataformas querem vender. Então, Writing for Me, ChatGPT, tanto que todas elas estão alimentadas dentro do ChatGPT. Tanto que, como a gente respondeu lá no Write for Me, vocês viram que a estrutura lá no ChatGPT foi a mesma, com uma ou outra expressão diferenciada. Tá? Muito obrigado. É que os alunos exploram e aí eles acham que vai ser diferente. Entendeu? E que a gente não vai pegar. A professora quer falar ali.
A minha dúvida é a seguinte: quanto à elaboração dos testes, ok, perfeito. Mas e quando a gente vai na aplicação desses testes? Pela ignorância minha, foi intuitivamente pelo Google Forms, dentro do Classroom. Mas aí, fazendo esse questionário adaptativo, então eu teria que gerar um primeiro formulário, ver os pontos em que eu abordei as temáticas e já criar antemente um segundo Forms para dar um feedback daquele primeiro. Essa é a dinâmica? Para quando a gente não tem uma plataforma adaptativa, quando ela é assim, manual, é a dinâmica. Porque era assim que eu usava também, com o Google Classroom. Porque, por exemplo, se o aluno for usar a internet para fazer a avaliação, ele vai consultar isso, né? E o propósito nós fazemos avaliações sem consulta à internet, etc. e tal. Mas, como que o estudante vai responder isso para nós? Nós é que precisamos alimentar essas ferramentas. O que a gente usa é a inteligência generativa para otimizar o nosso tempo. Mais uma dúvida. Quanto à instituição, assim, a Unesp, está prevendo alguma plataforma para o corpo docente dessas adaptativas? Como é que é esse lance institucional nosso? Porque, se eu não me engano, o Moodle é para a USP, ou não? O Google Classroom? O Moodle. O Moodle? Ou não? Vocês não têm o Moodle? Ele é aberto? Beleza. Tem o Moodle. Existe na página da CDEP3, na área de suporte, como solicitar o Moodle, tá bom? Tá? Depois, quem tiver dúvida, procure aí o pessoal da equipe que eles indicam ali na página, tá? A plataforma Moodle hoje está muito mais evoluída. E é possível criar lá as plataformas adaptativas, tá? Dentro do Moodle. O que facilita muito a vida da gente nesse sentido. Vamos fazer um teste de pergunta? Tem aqui mais uma pergunta. Não, era assim, acho que para o Júlio, talvez. A perspectiva da Unesp adquirir o ChatGPT, fazer um pacotão para os docentes? Há alguma perspectiva nesse sentido? Sim, já veio nas outras oficinas também. Veja só, a partir do momento que nós criamos a demanda, e nós estamos criando a demanda, formando nossos professores para o uso das tecnologias digitais, então essa demanda tem sido colocada, tá bom? A universidade tem recebido essa demanda, não é na nossa área, tá? Nós temos uma coordenadoria técnica de informática. Certo. Aqui a nossa coordenadoria trabalha com a formação dos docentes, então essa demanda ela está colocada e a universidade vai ter que se planejar para isso, tá bom? Isso é importante fazermos na solicitação, porque eu também tenho 4 alunos de iniciação científica que precisam usar a versão paga do ChatGPT por causa do meu projeto, né? Sim. E, por enquanto, estou sem a verba para aquisição. É necessário fazer mandar um e-mail para solicitar, para mostrar interesse no maior número possível de docentes? Sim, sempre bom. Mas lembrando, existe uma coordenadoria técnica de informática e essa demanda ela tem sido apresentada e a universidade vai ter que se preparar para isso. Certo. Existem alguns caminhos que não têm volta. Tá? Sim. As tecnologias digitais aplicadas ao ensino e à pesquisa e à extensão é um caminho que não tem volta. Tá Sim, bom? ótimo. Obrigada, Júlia. Até porque existem outras ferramentas, como, por exemplo, já que você falou de pesquisa e extensão, que é a Jenny.ai. Você conhece? Conhece a Jenny? Ela falou sim? Eu não sei se ela está falando comigo. Você conhece? Conhece a Jenny? Alguém aqui conhece a Jenny? Jenni.ai. Ela é uma inteligência artificial para a pesquisa científica. E aí é possível você anexar mais fontes, mais pesquisadores, trazer sites de pesquisa, pedir para investigar. E aí os alunos apenas serão privados, de alguma forma,
quando eles usam a Jenny, da metodologia científica. Porque o que acontece com a metodologia científica? Os alunos, eles têm dificuldades para fazer a formatação do texto dentro de um padrão de metodologia científica, seguindo o padrão da metodologia científica. E a Jenny faz isso assim, ó. Gene é um gene. A Gene... Como é que chamava? Era Gene, né? Gene é um gene. A Gene, né? Aí, se os alunos já não gostam de aula de metodologia científica, se eles descobrem a Gene, aí é porque aí a Gene já formata tudo. Entendeu? Mas depois dá uma exploradinha na Gene para você dar uma olhada. Tá? Mais alguém? Tem uma pergunta, Fabiana. Todas as vezes que eu utilizo, sempre resta dúvida. O dado que eu insiro se torna público? Não. Outras pessoas, por exemplo, eu peguei uma tabela que eu criei a partir de um estudo de caso, coloquei, quero gerar uma aula para os alunos. A partir do momento que eu insiro essa informação dentro do meu prompt, esses dados estariam acessíveis para outra pessoa? Não, não estão. Esses dados ficam nos seus próprios algoritmos. Como, por exemplo, o professor lá atrás falou que o ChatGPT dele já está viciado nele. O meu também, de alguma forma, porque eu só faço uso para essas finalidades da educação, disso e aquilo e tal. Ele começa a buscar mais informações para você sobre os temas que você mais explora. Mas esses dados não ficam públicos, tá? Se você, por exemplo, só se você compartilhar isso, entendeu? Só se você compartilhar, por quê? O que ele traz, ele tira da internet. Porque se o não estiver na internet, professora, ele não busca. A menos que você tenha publicado, vamos supor que você escreveu um artigo científico, ela está lá na Cielo, está lá no Google Acadêmico, e aí está disponível para o público. Aí eu posso usar, inclusive, eu posso até pedir ou pegar a sua tese e anexar lá naquele meu clipezinho e pedir para buscar as fontes que você usou, seu material. Pelo conhecimento que eu tenho, as informações que a gente fornece acabam sendo armazenadas, sim. Tanto é que eles pedem para tomar cuidado de não inserir informações pessoais. Então, nós não temos garantia nenhuma de que essas informações das nossas pesquisas e tudo mais, resultados, né, de laboratório, isso aí está ficando tudo... Estamos entregando para eles. É porque assim fica Com assim, certeza. né? É que, na verdade, isso vai ficar lá nas nuvens, né? Que daí quem é mais hard aí de informática, essas coisas, o professor quer falar ali. Mas, por exemplo, o que eu estou dizendo que não fica disponível no sentido de que, porque nós estamos aqui usando o ChatGPT, o que você está escrevendo aí no seu chat, eu não tenho acesso às informações que você está escrevendo no seu chat. Cuja resposta pode ter, eu posso ter dado essa resposta. Sim, é porque o que acontece? Como a gente diz, né, que essa IA generativa é uma rede neural de aprendizado, ela aprende com a gente. O que pode acontecer é que, vamos supor que você tenha tratado um assunto de pesquisa diferenciado, nananana. Esses algoritmos vão armazenar ali algumas informações. Sumiu aqui? Não? Alô? Agora voltou. O que pode acontecer é que ele vai aprender com aquelas informações. E, de repente, dependendo do tipo de pergunta que eu lhe faça, ele me traga à tona esse conhecimento de alguma forma. Mas ele vai trazer isso numa linguagem muito... Alô, alô? Voltou. Ele vai trazer isso
de uma forma que vai trazer essa fonte, a menos que tenha sido mesmo publicado. Som. Mas eu também acho que tudo que a gente faz está lá na nuvem. Não tem como, né? Fala, professor. Bom dia. É um relato que aconteceu lá no nosso programa de pós-graduação, né? Tem um professor que colocou, inclusive no conselho passado, a aluna dele fez uma correção do artigo de língua inglesa usando o GPT. Então, ela jogou o artigo, fez um upload, e o artigo, né, foi submetido a uma correção de língua inglesa. Submeteram a revista identificou o uso da ferramenta, né, de IA e devolveu o artigo, pedindo as devidas providências, né? Então, existem softwares com licenças, acredito que pagas, né, que fazem essa análise, né? E fica esse ponto também. Quando você carrega o arquivo no chat, né, faz um upload desse artigo, de um paper, né, que está em fase de redação, a plataforma ela absorve esse paper e você pode gerar, além desse problema do uso, né, para a língua, em correção de língua inglesa, não pode gerar, de certa forma, já uma anterioridade, porque entra na internet, né, e gera o ineditismo do artigo. A gente ficou com essa dúvida, né, porque... Então, essas questões da ética, das políticas, elas estão muito pautadas nos países que estão interessados em trazer essa resposta. Por exemplo, o Chile fez agora, o Peru, eles descreveram algumas regras, alguma política de uso dessas IAs, inclusive pensando para onde vão esses dados e como esses dados são gerenciados, tá? Porque, por exemplo, eu não tenho controle sobre isso. Ele não tem controle sobre isso. Quem é a plataforma, a OpenAI? É a OpenAI que tem que me dar um controle sobre isso. É a OpenAI que tem que me dar uma resposta sobre o que eles estão fazendo com os nossos dados. Quando se pergunta para a OpenAI o que eles estão fazendo com os nossos dados, eles garantem que existe a lei de proteção, certo? Eles garantem que tem a lei de proteção e que o que a IA aprende conosco, ela utiliza esse aprendizado, mas ela não infringe direitos autorais, ela não infringe isso, ela não infringe aquilo. Essa é a resposta que a gente tem. A questão é, qual é entre a resposta e a garantia? Né? Nessas questões todas. Então, alguns países estão exigindo essas garantias nas suas administrações. Por exemplo, os Emirados Árabes tem o Ministério da Inteligência Artificial. Tá certo? O governo tem o Ministério da Inteligência Artificial. Qual é o papel do Ministério da Inteligência Artificial? Monitorar todas as informações que saem do seu país, certo? Não deixa de ser também ali um controle, mas é uma suposta segurança que o usuário tem em relação aos seus dados. Mas, mesmo assim, eu acho que depois que caiu na rede, a gente não tem mais segurança nenhuma diante do que a gente vê que acontece na Deep Web, principalmente. Então, é muito complicado isso, sabe? Porém, eu acho ainda que para alguém pegar alguma coisa e usar, tem que ser muito hard aí na internet, tem que ser um hacker muito, muito, muito poderoso aí para poder usar isso com esses fins. Só queria fazer uma observação que eu acabei de abrir o Gemini e a primeira mensagem que veio é que para quem tem o complemento Education, que deve ser adquirido pela universidade, ele garante que os seus dados serão utilizados apenas para responder aos seus comandos e que esses dados não serão utilizados nem para treinar ou aperfeiçoar o Gemini. Então,
Mas isso para um complemento education que tem que ser adquirido pela universidade, por exemplo. Isso. Professor? Oi, bom dia. Professor, eu fiquei... a IA, ela trabalha com uma base de dados monstruosa, um Big Data monstruosa, né? Eu queria saber se tem alguma forma da gente restringir ou determinar melhor essa base de dados. Por exemplo, quando a senhora falou do Cielo e do Google Analytics, eu quero que ele dê mais importância, por exemplo, ao Cielo do que ao Wikipedia. Existem meios para isso? Com essa IA generativa? Sim. Sim, porque aí, por exemplo, aqui você já pode personalizar o seu chat GPT. Deixe-me ver se eu consigo lhe mostrar aqui embaixo, ó. Aqui, personalizar. Aqui, perdão. Aqui, professor, olha. Você consegue personalizar o seu chat GPT. E aí, quando você personaliza o seu chat GPT, você direciona para ele que tipo de assunto você quer que ele se aprofunde mais e onde você gostaria que ele buscasse mais informações. Entendeu? Por exemplo, eu posso pedir para ele, como eu citei aqui, a Cielo, que é o Google Academic, eu posso pedir para que ele sempre me traga artigos já referenciados, publicados. Então, quando você faz esse processo de personalização, você consegue fazer esse direcionamento. Tá certo? E também, pessoal, mais uma vez, tudo depende de como nós elaboramos os comandos. Tá certo? Os comandos nesses prompts. Vamos fazer um prompt de questão de avaliação? Quando nós pensamos numa questão de prova, por exemplo... Tudo bem, professor? Posso usar a sua? Tá ali na memória. Posso? Olha só, nós estávamos na oficina de avaliação, né? E falávamos da taxonomia de Bloom. Como que a taxonomia de Bloom impacta as nossas questões avaliativas? Pelo comando que você dá para essa questão, tá certo? Porque que tipo de resultado você espera para uma questão de prova que você elabora? Olha só, gente. Desculpe, professor, como é que é mesmo o seu nome? Marcel. Nós estávamos numa oficina online falando de comandos de avaliação, né? E falando sobre a taxonomia de Bloom e etc e tal. E aí, o Marcel elaborou essa questão para os seus alunos na sua prova. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa mesmo, né? Mas é que você deu o zoom, aí ela subiu lá. Aqui, ó. Ele fez essa questão aqui, ó. Um sistema de tratamento de falhas é essencial para a identificação das causas fundamentais de falhas e adoção de contramedidas. Ter este sistema claro é essencial para todo gestor do setor de manutenção. Proponha um sistema de tratamento de falhas, explicando cada etapa desde o momento da ocorrência da falha, explicitando as técnicas que podem ser utilizadas em cada processo. E também um fluxograma dessas atividades. Essa foi a pergunta da prova. E aí, né, a gente fez alguns questionamentos sobre o comando dessa pergunta. É uma pergunta bastante extensa, tá certo? E ela tem ali muitas evidências em relação à taxonomia de Bloom. Porque o aluno, ele tem de identificar, ele tem que aplicar, ele tem que explicar, ele tem que aplicar, ele tem que criar. Veja que nós temos um processo ali muito longo. A gente não precisa usar todas as
questão, tá? Você pode ir gradualmente fazendo isso. Aí, quando ele colocou essa questão, a gente pediu para que se elaborasse uma rubrica em forma de tabela com 5 níveis de aprendizagem para que nós pudéssemos corrigir a questão. Porque veja que a questão ela é complexa para o aluno começá-la. Por onde ele vai começar? Então, nessa rubrica, o que a gente pediu? Para ele identificar as falhas, para ele ter como indicador a proposição do tratamento de falhas, a descrição das etapas, a explicitação das técnicas e a elaboração do fluxo. Então, esse é o comando que a gente deu para o ChatGPT, porque como que o professor Marcel iria corrigir essa questão de prova? Como seria feita essa correção? Ele precisaria também ter aí uma noção, tá? E aí, o que o ChatGPT respondeu para a gente? Ele colocou aqui no sistema as etapas, né, do sistema de tratamento de falhas. Ali, ele colocou qual seria o primeiro passo do estudante, tá certo? Ó. Ele tem que identificar como é que a falha ocorreu, as técnicas utilizadas, o registro da falha, porque tudo isso está no comando da questão. Tá vendo? A análise da causa raiz, o desenvolvimento de contramedidas, como que ele vai implementar e monitorar, como é que ele vai fazer essa revisão e como é que seria o fluxograma. Aí ele dá ali uma sugestão de como tem que ser desenhado esse fluxograma. A ocorrência da fala, a detecção da falha. E aí eu pedi que ele fizesse a rubrica em forma de tabela. Aí ele colocou aqui a rubrica em forma de tabela. Ele colocou os indicadores que nós sugerimos e o nível. Se o aluno só reconhece as falhas básicas, como orientação, se ele só identifica a necessidade de suporte, se ele só descreve algumas etapas, se ele só apresenta pouco ou nenhuma técnica, ele está num nível 1. E mesmo assim, quando nós elaboramos uma rubrica de avaliação, nós temos que prestar atenção no vocabulário. Porque quando eu falo, veja, em pouca ou nenhuma, quanto é pouca? Para eu considerar nível 1. Certo? Então, às vezes, até mesmo a rubrica, ela traz alguma subjetividade. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de também copiar e colar a rubrica para considerá-la como processo de avaliação, tá certo? Porque quando eu olhar e falar pouca, quanto eu considero pouca para colocá-lo no nível 1? Qual é a qualidade desse pouca para eu colocá-la nesse nível 1? Tá certo? Bom, enfim, o chat fez a rubrica para nós. E aí, o que nós pedimos? Que ele reescrevesse a questão. E aí ele reescreveu a questão. Olha como a questão ficou bem mais fácil para o aluno entender o que o professor queria. Ele coloca lá, ele fez a introdução e colocou a tarefa no passo a passo para o aluno. Ó. Proponha o sistema, aí ele faz a pergunta da identificação das falhas, da proposição de contramedida, da descrição da etapa, da técnica utilizada. E olha aqui, ó, ele definiu o objetivo da questão. E aí eu perguntei, agora que essa questão está muito mais aberta, mais visível para o aluno, será que ela não poderia ser a única pergunta da prova? Não foi, Marcel? Porque
nós, quando elaboramos uma questão de prova, nós temos que perceber a gestão do tempo para o aluno responder a uma questão como essa. Tá certo? E por que eu sugeri para o Marcel que fosse essa única questão da prova? Porque, veja que a taxonomia de Bloom está aqui, ó, inteira, numa única questão. Todos os níveis de desenvolvimento de pensamento complexos estão ali. Então, o ChatGPT também pode nos ajudar a revisar as nossas questões de prova, melhorá-las, deixá-las mais claras, pedir que ajude com os objetivos. Ok? Nós vamos continuar com esse exercício com o Gemini. Depois do café é o Gemini já ou é o Copilot? É o Gemini. Então, mas olha só. Vocês perceberam a diferença agora da elaboração da questão? É a mesma questão para a questão anterior? Às vezes, como eu acabei de falar e tenho reforçado durante todo o tempo com vocês, todas as nossas ações em sala de aula culminam nas avaliações, porque nós precisamos das evidências de aprendizagem dos nossos alunos. E na maioria das vezes, essas evidências são só as nossas provas. Quem aqui já trabalhou, eu sei que, claro que depende da área, mas projetos, desafios, estudos de caso, tudo isso é usado muitas vezes pelo professor durante as suas aulas, mas ele não usa esses resultados como avaliação, ele usa como resultado a prova. Não é verdade? Tem professor que passa o semestre usando atividades ativas, fazendo estudo de caso, fazendo arco de Maguerês com problematização, usando projetos. Mas, às vezes, o que bate o martelo na aprovação do estudante é a prova. E como é que tem sido essas provas? Como têm sido os critérios de avaliação para as questões? Qual é o objetivo da questão? E aí nós podemos usar a IA para nos ajudar nesse sentido, para melhorarmos as nossas questões. Outro aspecto que essa semana eu enfrentei. Uma professora me chamou e pediu que eu desse uma oficina para os seus colegas sobre provas, modelo ENAD. Porque o curso vai passar pelo ENAD no final do ano. Aí eu cheguei, fui conversar com os professores e lhes perguntei: o que vocês entendem por prova modelo ENAD? Né? Por que eu preciso dar uma oficina de prova modelo ENAD? Quantos de vocês leem os ENADs da vida? Ninguém tinha nunca aberto o ENAD nem da sua própria área. Eu falei, como é que vocês vão aprender uma prova que vocês nunca viram? Fazer um modelo de prova de uma prova que vocês nunca viram. E que avalie a qualidade do seu curso, que avalie a qualidade de aprendizado dos seus alunos. E qual que é o diferencial de uma prova modelo ENAD para a prova que você aplica em sala de aula? Por que quando vai se aproximando do ENAD, bate o desespero nos professores, na gestão, de alguma forma, porque os alunos não estão preparados? Não sabem fazer provas de questões abertas? Porque nunca foi feito assim em sala de aula antes. Né? E aí, quem fez uma questão de prova aí que queira compartilhar? Vamos lá, vem, professor. Legal. Quer que eu vá aí ou você vem aqui? Eu vou aí. Vamos escutar, pessoal. Eu peguei uma de uma prova real, que já foi dada, inclusive. Os pais relatam na anamnese que o paciente é diabético e faz uso de medicamento para o controle da taxa glicêmica. O exame clínico revela a necessidade de extração do dente 36.
paciente comparece à consulta marcada para a realização desse procedimento logo após o almoço. Você faz a verificação da glicemia no sangue e o resultado é de 184 miligramas por decilitro. Você realiza ou não o procedimento? Justifique. Essa foi você que fez ou o chat? E o chat analisou? Não. Ah, tá. 36. Tem que contar o dente. Aí, pede para o chat avaliar essa questão. Pede para ele avaliar o nível, apontar o objetivo da questão. Porque, por exemplo, ele vai justificar. Você quer definir, pede para ele definir elementos essenciais nessa justificativa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah lá, vamos ver. Dá o microfone pro professor. Vamos ver se você concorda. O que você pediu para ele? Eu coloquei assim... Avalie esta questão, apontando os objetivos e definindo elementos essenciais da justificativa. O que ele te trouxe? Aí, objetivos. Avaliar o controle glicêmico do paciente diabético antes de um procedimento cirúrgico odontológico. Segundo, decidir sobre a realização ou adiamento do procedimento cirúrgico com base na condição glicêmica do paciente. Terceiro, considerar a segurança e o bem-estar do paciente durante e após o procedimento, evitando complicações relacionadas ao diabetes. E quarto, aplicar o conhecimento clínico sobre os riscos envolvidos em procedimentos odontológicos em pacientes diabéticos. Aí, elementos essenciais da justificativa. Aí ele vai descrevendo o estado glicêmico do paciente, os riscos associados à glicemia elevada e a necessidade do controle glicêmico adequado. Planejamento, pré-procedimento, decisão final. E aí, dentro da decisão final, é que ele coloca a justificativa para realizar ou não o procedimento. E aí ele põe assim, em resumo, depende da avaliação clínica abrangente, do controle glicêmico do paciente e dos riscos envolvidos. É essencial priorizar a segurança do paciente ao tomar uma decisão. Aí a gente percebe que o foco da questão é realmente o índice glicêmico do paciente, tá certo? E aí, o que aconteceu? Ele deu umas orientações em que o aluno deve se pautar para sustentar a sua resposta, que ele vai justificar. Como que, de repente, professor, você poderia usar isso na sua aula? Vamos supor que você aplicou a pergunta, tá certo? E aí você pode, de repente, depois pedir para os alunos compararem as respostas que eles deram com uma resposta orientada pela IA generativa. Tá? Pode ser um exercício nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eles podem aproveitar as demais questões elaboradas como um objeto de estudo por meio de uma IA. Então, eles vão buscar as questões e fazer essas análises, mas com a sua supervisão. Se o fizerem fora da instituição, com certeza eles vão lhes trazer as dúvidas e os apontamentos. O que pode acontecer, que já aconteceu, é às vezes os estudantes identificarem falhas nas questões elaboradas pelos docentes. E aí vem a solicitação de revisão, de anulação daquela questão, e etc., e de como se resolvem isso. Hoje o microfone não está ajudando. E como é que se resolvem isso? Então, o ChatGPT, para usar em sala de aula como elementos de discussão, debate e comparação com os estudantes. Para você, para te orientar na formulação dessas questões de uma forma mais clara, mais objetiva, em que você possa definir seus critérios de correção. Não é? Porque o que muitas vezes acontece é que nós não definimos os critérios de correção.
E aí pode acontecer de termos avaliações corrigidas de formas diferentes. Tá certo? Por isso é muito importante.